Bom dia a todos, né? Antes de começar a nossa palestra, agradecer as correntes positivas, né, as preces que foram feitas aí do meu restabelecimento. Tive um problema na área cardíaca, né? Não foi na área física. Graças a Deus meu coração na área física está 100%. Fiz um cateterismo e chegaram à conclusão que eu não tenho... o meu coração é um coração de jovem, não tem um entupimento, não tem nada, mas o Dr. Ricardo já tinha feito o diagnóstico e os médicos chegaram à mesma conclusão. Eu tenho um tipo dos espasmos que dá no coração que fecha as artérias e induz a angina, né? Podendo chegar até o infarto, né? Porque fecham e o coração fica sem irrigação sanguínea. Mas estou em processo ainda de tratamento, mais 1 mês e meio aí de tratamento eu devo ficar 100% restabelecido. Motivo pelo qual a espiritualidade até aproveitou essa minha parada para fazer essa modificação, né? O tratamento não vai perder em qualidade, muito pelo contrário, ele vai até melhorar a qualidade do tratamento, só que vai mudar um pouco a dinâmica para que todos consigam ser atendidos. Então hoje, graças a Deus, eu estou de volta, né? Um pouco suado aqui de correr para um lado e para o outro, mas a gente volta à casa que a gente tanto ama, né? Um trabalho que a gente tanto gosta. O tema de hoje, como a Isa já falou, que é a sequência daquele último estudo, que foi dia 8 de setembro, no meu último estudo que eu fiz aqui, veio o leproso e o adorou. É uma passagem de Jesus, quando um leproso o vê, se aproxima de Jesus e faz uma adoração ao Cristo. E aí depois disso tem todo um desdobramento que a gente vai estudar aí versículo por versículo. Esse versículo diz o seguinte: e descendo ele o monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. É interessante a gente ver que o leproso ele não pede a cura, ele pede para que o torne limpo, porque dentro do judaísmo, o leproso era uma pessoa contaminada no que diz respeito à santidade, à religiosidade. Porque todo aquele que era leproso era uma pessoa que estava sendo punida por Deus por ser impuro. Então, tanto é que o leproso ele era afastado da sociedade, o leproso não tinha direito à religiosidade, não tinha nada, ele era afastado. E aí a gente vê essa solicitação de ser limpo. Jesus o limpar, tirar as impurezas dele. E a palavra-chave, eu gosto sempre de colocar algumas palavras-chave, seguiu. Acalouteor, de Queleutos, uma estrada, traduzindo adequadamente, como estar no mesmo caminho, acompanhar, especialmente como discípulo, seguir. Esse homem, esse leproso, viu Jesus e passou a segui-lo, passou a andar atrás de Jesus como um próprio discípulo. Porque a gente fala, as pessoas têm muito aquela maneira de dizer que os discípulos de Jesus eram 12. Não. Discípulo de Jesus era todo aquele que seguia o Cristo e procurava compreender os seus ensinamentos e colocar em prática. Se convencionou os 12 discípulos, que viraram os 12 apóstolos. Na verdade, é muito mais. Tem uma passagem, Jesus manda 70 dos seus discípulos saírem para fazer pregação. Então a gente vê que a quantidade de discípulos é muito maior. Se convencionou os 12 porque eram os mais próximos. Jesus tinha um núcleo de discípulos, que eram aqueles indivíduos que estavam muito mais próximos dele, no convívio mais íntimo com ele, e esses ficaram conhecidos nos evangelhos. Que é especificamente seguir um mestre, ser ou tornar-se um discípulo de alguém. Ser ou tornar-se discípulo de alguém no que diz respeito à fé e à prática, seguir os seus ensinamentos. É isso. Alguém que segue, acredita e vai seguir os ensinamentos. É o que Jesus estava... Mateus aqui está dizendo que esse leproso, mesmo sendo um indivíduo tirado da sociedade, quando vê o Cristo, toma a decisão de segui-lo.
de compreender tudo aquilo que ele estava dizendo e provavelmente reconhecendo ele como Messias, que era uma questão que dentro do judaísmo era muito séria. A chegada do Messias, a chegada daquele que viria trazer o reino de Deus. Então, esse judeu, esse que era leproso, ele identifica o Cristo como Jesus como o Cristo, né, como o Messias, e aí passa a segui-lo. E numa oportunidade pede a Jesus que o limpe, que tire as impurezas dele, para que ele possa ter uma vida normal, principalmente perante Deus, porque o leproso não tinha céu, não tinha Deus, não tinha nada, ele era afastado totalmente da sociedade. Tendo encerrado o primeiro dos 5 grandes discursos de Jesus, Mateus reinicia a narrativa, né? O trecho de Mateus que vai do capítulo 8, versículo de 1 a 9 e depois ao 34, consiste de 3 grupos de milagres, separados por sessões breves de logoi, de ensinamentos, né? Porque terminou o Sermão do Monte, que é um sermão principal do Cristo, ali no Evangelho de Mateus, e aí começa uma sequência são 3 blocos de curas, de milagres, de fatos que Jesus foi mostrando, porque ele precisava, de alguma forma, mostrar para a comunidade judaica que ele era o Messias. E como o Velho Testamento diz que o Messias faria grandes feitos, ele começa com curas, a gente vai olhar mais na frente, quando ele para a tempestade, ele para os ventos, Jesus começa a agir de forma a deixar claro a sua condição de espírito diferenciado. Jesus ressuscita, a gente vai encontrar a filha de Jairo, vamos ver a questão de Lázaro. Jesus, não que a morte física tinha ocorrido de forma plena, mas aqueles indivíduos estavam muito próximos da morte, num estado de catalepsia, que é um estado onde o indivíduo perde totalmente a consciência, e aí Jesus os traz, não ressuscita, né? Porque ressuscitar seria se eles estivessem mortos, mas traz eles de volta à plena condição de vida. Então, Jesus começa a mostrar os seus milagres nesses blocos que a gente vai, daqui para frente, estar estudando. Nessas sessões históricas, Jesus demonstra seu poder e autoridade por meio de obras inegáveis. Talvez seja significativo que o número de milagres apresentados nessa sessão seja 10. Nessa sessão agora do capítulo 8 que a gente está começando, vai ser apresentado por Mateus 10 milagres apresentados por Jesus, né? Isso corresponde à tradição do Mishnah. 10 maravilhas foram operadas em favor de seus pais no Egito, 10 no mar, 10 maravilhas foram operadas em favor dos nossos pais no templo. Porque a tradição judaica usa os 10 fatos como uma coisa importante. Então, Mateus, judeu, a gente não pode esquecer que Mateus era judeu, e Mateus está escrevendo para a comunidade judaica. Então ele usa a cultura e apresenta 10 milagres de Jesus. Jesus fez inúmeros milagres, mas Mateus, didaticamente, coloca aquilo de forma a demonstrar para o judaísmo que Jesus era o Cristo. Então ele continua dentro daquilo que o judaísmo acreditava. O 8º capítulo traz diversos tipos de milagres que servem de exemplo de todos os tipos possíveis. O poder de Jesus não se limitava a um tipo só. É interessante o que a gente vai olhando daqui para frente, que Jesus diversificava os seus feitos, né, os ditos milagres. Ele fazia de vários, expulsar os demônios, né, aqueles espíritos obsessores, a cura de cego, o limpar os leprosos. E Jesus vai demonstrando a versatilidade do seu poder. Vai mostrando para os judeus como estava na mão dele um poder que não era compreendido por eles. A gente vai olhar lá na frente que os judeus, no início, eles começaram a dizer que Jesus, os doutores da lei, os fariseus, começaram a dizer que Jesus era um farsante, que aquilo tudo era mentira. Mas chegou a tal ponto que os milagres eram notórios, as curas eram notórias. Pessoas cegas de nascença voltavam a ver, aleijados, as pernas voltavam ao normal, as pessoas... E não tinha mais como dizer que aquilo era mentira. E aí o judaísmo muda a estratégia e começam a falar que Jesus curava em nome de Satanás.
que as curas de Jesus eram em nome do mal. E aquele indivíduo que era curado pelas forças de Satanás se tornava impuro e não tinha direito mais a Deus. Isso deu certo, porque no final Jesus começou a perder popularidade. Foi uma estratégia. A gente vê que não estávamos lidando, na época, com inocentes, com pessoas simples, com estrategistas. Os doutores da lei eram pessoas preparadas, estrategistas, e eles usavam de todos os recursos para desacreditar Jesus. Primeiro começaram a dizer que era mentira. Quando o povo, multidões, viam os milagres, não dá mais para dizer que aquilo é mentira. Pessoas conhecidas que nasceram cegos passaram a ver, leprosos eram curados e tantos outros tipos de milagres, não tinha mais como dizer que aquilo era mentira. E aí muda-se a estratégia e eles começam. Vamos olhar que existe mais de uma passagem, inclusive no Evangelho de Mateus, onde Jesus retruca, ele questiona o apontamento dos judeus dizendo que ele curava em nome de Satanás. Em mais de uma passagem, Jesus usa da defesa para mostrar que isso não era uma verdade. Vamos lá. Assim, pois, ele curou doenças de diversas mortalidades. A lepra, paralisia, febre, a febre da sogra de Pedro. Dizem as más línguas que Pedro traiu Jesus, negou Jesus 3 vezes por causa disso, que ele curou a sogra dele. A tradição diz que foi por causa disso. Foi demais para Pedro. Pedro estava começando a sentir um alívio, né? A sogra está indo embora, Jesus curou, pronto. Aí ele falou, essa vez não dá, eu vou trair ele. Aí traiu. Mas brincadeiras à parte, então foi mais uma das curas feitas por Jesus. Vamos lá, doenças físicas não causadas por espíritos, que existiam muitas doenças físicas que eram fruto da obsessão. A gente vê em vários relatos doenças físicas, mudo e surdo, que estava sob o jugo de espíritos, né? Loucura, que estava sob o jugo de espíritos. Jesus curou. Mas existem os casos de doença física. Aquele indivíduo que tem uma doença física mesmo, um aleijado, um cego, e aí ele cura. Expulsou também demônios e curou doenças causadas por espíritos. Mostrou ter autoridade sobre a natureza, acalmando o mar e o vento. Curou todos que estavam doentes. Todos que se apresentavam ao Cristo. Aqui fica um ponto que a gente precisa analisar. O Evangelho relata os fatos positivos. Quantos indivíduos foram ao Cristo e não foram curados? Porque a gente sabe que por trás de todo um processo de cura existem alguns fatores envolvidos. Merecimento, já ter resgatado a sua prova, a doença já não ter mais um significado tão importante. Alguns fatores estão envolvidos. Porque às vezes o indivíduo tem uma doença causada por uma atitude, ou nessa vida ou em vida passada, ou por débito moral, e aí quer, entre aspas, o milagre. O que a espiritualidade normalmente nos diz? Eles fazem uma análise do indivíduo. Se o indivíduo já tiver condições de se libertar da enfermidade, porque a enfermidade é algum tipo de ensinamento, ou então vamos acreditar que Deus brinca com a gente, Deus se diverte com a nossa dor. Se você tem uma determinada enfermidade, alguma coisa aquilo está te ensinando, resgatando alguma coisa. Se você ou já aprendeu ou já resgatou aquilo, o que acontece? Você está apto à cura. A tua postura diante da vida é um dos indicativos de a possibilidade de curar ou não. E se você já alcançou essa condição, a cura vem. Se não alcançou, não tem milagre, não tem Deus que te faça curar, gente. Porque Deus, ele não age contra as suas próprias leis. Por isso que antes de qualquer coisa, a necessidade da cura vem primeiro a necessidade da cura do espírito, da alma. O doutor Ricardo, quando ele implantou esse trabalho aqui lá em 1990, há 29 anos atrás, ele estabeleceu de cara: paciente é obrigado a assistir palestra. Porque é fundamental a reforma íntima, a reforma moral. Não há como fazer a cura no indivíduo se ele não fizer uma transformação íntima. Ele deixa isso muito bem claro. Então,
a gente tem esse modelo aqui de começar sempre com a palestra, porque a gente está oferecendo uma outra coisa. Falamos sobre Jesus, sobre o Evangelho do Cristo, que é um evangelho transformatório, para que o indivíduo faça reflexões sobre sua vida e consiga se modificar de alguma forma. Esse é o trabalho. Por isso essa obrigatoriedade da palestra. Alguns lugares fazem o trabalho de cura independente disso. O Dr. Ricardo e a espiritualidade aqui da casa estabelece essa regra. Porque entende-se que para que a cura física ocorra, é necessário que haja uma transformação interior. Então, o motivo pelo qual a gente faz a palestra aqui sempre antecedendo o trabalho. Inicialmente, há uns anos atrás, quem aqui já conhece a casa há mais tempo, nós fazíamos um trabalho no que diz respeito à transformação psicológica do indivíduo. A gente trabalhava muito a questão psicológica do indivíduo, de transformação, entendimento do seu estado, tudo. Aí depois a espiritualidade falou assim, não, vamos entrar com Cristo. O Cristo é peça fundamental na transformação do indivíduo. Vamos falar sobre o Evangelho. Vamos trabalhar o indivíduo para que ele encontre uma outra proposta de vida, porque o mundo tem a proposta de vida dele. O mundo nos oferece uma proposta de vida que nos adoeceu. Que nos adoeceu. Então, o que ele apresenta é uma proposta alternativa, para que a gente encontre um outro caminho. É as duas vias que a gente tem que optar por uma ou por outra. Se a gente optar pela via que vai transformar-nos espiritualmente falando, consequentemente, o físico vai ser modificado. A gente tem uma coisa chamada perispírito, que é o invólucro do espírito. O perispírito, ele normalmente absorve mazelas e expurga essas mazelas para o corpo físico. Quando o indivíduo faz a cura interior, o perispírito se corrige, e aí, como molde que ele é do corpo físico, ele começa a fazer com que as células orgânicas, físicas, nessa mudança cotidiana que nós temos das células, vão se transformando de forma positiva e o indivíduo vai adquirindo cura. Tem todo um processo científico por trás disso. O trabalho não é aleatório. Tem todo um porquê de tudo. A doutrina espírita tem isso de bom. A doutrina espírita tem o lado filosófico, tem o lado religioso, que é o lado moral, e tem o lado científico. Mostra o porquê de certas coisas. Ele mostra o porquê de certas coisas. Existem algumas enfermidades, nós sabemos muito bem na medicina física, que não são explicadas. Que a ciência não consegue explicar. Esse tipo de angina que eu tenho mesmo, que é angina prismental. A ciência sabe que ela existe, consegue diagnosticar, mas não sabe por que ela ocorre. Os espíritos nos falam que é uma lesão que existe no perispírito que provoca tudo isso. A espiritualidade não consegue dizer o porquê. Mas a medicina não consegue entender. E tantos outros tipos de enfermidades que a gente sabe que existem, que eles falam que são oriundas, muitas vezes, da questão psíquica e outras coisas, porque eles não conseguem, muitas vezes, entender o porquê, como surge, de que maneira se apresenta a enfermidade. Conseguem diagnosticar, mas não conseguem entender como ela se apresenta. Então, isso são fatos que nós estamos aí, junto à doutrina, tentando entender e, a partir disso, modificando as nossas próprias vidas. Os acontecimentos narrados neste capítulo são também relatados em Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Eles são evangelhos paralelos, que têm uma linguagem muito parecida, que tratam certos fatos de forma igual. Detalhes de palavras, de maneira de se expressar, mas são correlatos. Mas nota-se que não são expostos na mesma ordem e, às vezes, também sob a mesma circunstância. Existe um detalhe no Evangelho, nos 3 evangelhos que nós estamos falando no sinótico. Mateus, existe uma ordem cronológica do Evangelho de Mateus que nem sempre bate
com a de Lucas e com a de Marcos. E a gente pergunta, por quê? Mateus vivenciou esses fatos ao lado do Cristo. Era o discípulo de Jesus. Então, ele tem uma ordem daquilo que ele foi ouvindo. Marcos escutou relatos de Pedro, de outros apóstolos, que contavam coisas pingadas. E ele foi anotando. Então, a ordem acabou não sendo a mesma. Cada um, eu lembrei de um fato, relato. Eu lembrei de outro. A ordem acabou não sendo a mesma. E Lucas recebeu informações de Paulo, que também não foi discípulo de Jesus, de Maria, que não estava o tempo todo com Jesus. Quem estava com Jesus eram os discípulos. Então, colocou uma outra ordem. A ordem de Mateus, dentro de uma lógica de presença dos fatos, é a que leva a maior fidelidade, é mais fiel ao fato. Então, são que não altera muita coisa. Se Jesus esteve com o leproso antes ou depois de algum fato, o importante é o que ele esteve com o leproso, o que ele realizou e a lição que ele deixou. Independente se foi uma semana antes, uma semana depois, pouco importa. Se foi depois que desceu o monte ou depois que atravessou o lago, tanto faz isso. O importante é a mensagem deixada. Vamos lá, por exemplo, Marcos parece fazer relação entre a cura do leproso e a primeira missão de Jesus à Galileia, conforme está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 40. É logo no início, no primeiro capítulo de Marcos. Marcos é o evangelho menor, mas é logo no primeiro capítulo. É a primeira ida de Jesus, que a gente fala assim, é a primeira missão, né, da Galileia. Então, Marcos relata aí. E a cura do paralítico aparece após da primeira viagem à Galileia, conforme Marcos capítulo 2, versículo 1. Então, a ordem está diferente. Mateus já diz que é depois do Sermão do Monte. Já é na segunda trajetória do Cristo da Galileia. Então, está num processo depois. Mas, isso, os historiadores ficam brigando sobre essas coisas, o que é certo, o que é errado. Isso, para mim, tem muito pouca importância. Os 10 milagres. Primeiro, cura do leproso. É o que nós estamos abrindo hoje. Está em Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4. Em Marcos já começa, a ordem já é diferente, é a cura da sogra de Pedro, que é o primeiro que ele bota, que está no capítulo 1, versículo 29 a 31. Então, a ordem está diferente. E em Lucas também está a cura da sogra de Pedro. Lucas e Marcos se basearam muito num no outro para fazer os seus evangelhos. Então, eles estão dentro de uma lógica ali de ordem. Em Mateus, a segunda, cura do servo do centurião. O centurião chega, pede para que Jesus dê uma ordem e ele seja curado à distância. Em Marcos já é a cura do leproso. E em Lucas também é a cura do leproso. Terceiro de Mateus, cura da sogra de Pedro. Já um fato depois, em relação aos outros. E aí em Marcos já é a ordem de Jesus de parar as ondas no meio daquela tempestade. E já em Lucas é a cura do servo do centurião. Já o terceiro fato já está batendo com o terceiro fato está batendo com o quarto de Mateus. Que ordem, daí no quinto, a ordem às ondas. Vê. Né? Não. A desculpa dos convidados. Né? Então, a gente vê que as ordens não batem. Já o quarto de Marcos é o endemoniado de Gadara. As ordens não batem. Mas são fatos que estão em todos eles, esses fatos estão relacionados. Só que em ordens diferentes. E o sexto de o endemoniado de Gadara, que já é um dos últimos eventos. Em Lucas, o endemoniado de Gadara é o quinto e depois a desculpa dos convidados. Não vão bater nunca, gente. 3 pessoas relatando fatos, vários fatos, cada um vai relatar conforme a memória. Conforme a memória. E não necessariamente conforme a ordem cronológica. A gente sabe que o testemunha mesmo, quando acontece um crime, que alguém vai testemunhar sobre o crime, um dos fatores importantes que a justiça leva em conta é o seguinte: se todo mundo relatar de forma idêntica, tem algo errado. Eles descartam o testemunho. Porque fica nítido que foi combinado. Porque todo mundo vai falar do mesmo fato pela sua ótica. Então, vão haver diferenças.
A base será a mesma, mas vai haver diferença em relatar isso. Tem que ser assim. Porque senão, se todo mundo falar da mesma forma idêntica, tem alguma coisa que não está batendo. Fica muito claro que alguém combinou alguma coisa para fazer testemunho. E a lepra, né? Hoje nós chamamos de hanseníase, mal de Hansen, né? Doença designada na Bíblia pelo termo hebraico sarahat e pela palavra grega lepra. A palavra grega a gente usou até pouco tempo atrás, lepra, porque a gente se baseia no evangelho que nós temos escrito, que é o evangelho grego. Nós não temos evangelho em hebraico nem em aramaico. Então, a palavra que ficou foi a lepra. A pessoa afligida por ela é chamada de leprosa, né? Hoje passou pela aquela ideia do politicamente correto, passou a ser mal de Hansen. O cara tem mal de Hansen, que é a mesma doença, só que mudou o termo. É o antigo portador de deficiência especial, o indivíduo foi mudando o termo, mas o problema continua o mesmo. A maneira de se falar, que passa assim não é bom, assim é errado, e o problema é o mesmo. Isso indifere tanto que as pessoas ficam brigando por maneira, pela terminologia do que é, em vez de tratar o problema. Então, não se resolve nada, mas fica-se buscando informações que pouco importam. Nas Escrituras, lepra não se restringe à doença conhecida hoje por esse nome, pois ela podia atingir não só os humanos, mas também roupas e casas. Olha a abrangência da coisa, é totalmente diferente do que é hoje. Hoje é uma doença, né? Tem o bacilo de Hansen, que foi uma doença identificada, que vai comendo lá o indivíduo, né? As fibras nervosas, o indivíduo vai perdendo a sensibilidade, vão havendo ulcerações e tantos males que vão acontecer. Naquela época, ela poderia alcançar roupas e casas. A casa estava doente de lepra, as roupas estavam doentes de lepra. A gente vê isso em Levítico, no capítulo 14, versículo 55 do Velho Testamento. A lepra da atualidade é a hanseníase, assim chamada porque Dr. Gerhard Hansen descobriu o bacilo que, em geral, é considerado o causador dessa moléstia. Contudo, embora sarahat se aplique a mais do que a lepra atual, não há dúvida de que a lepra humana, agora chamada de mal de Hansen, estava em evidência no Oriente Médio nos tempos bíblicos. Era uma doença comum da época. E tinha um detalhe que era o pior de tudo. Qualquer problema que o indivíduo tinha de pele era considerado lepra. E aí o indivíduo era banido para as colônias de hansenianos, para os vales onde ficavam os hansenianos. Se ele não tinha, lá ele adquiria. Qualquer mancha na pele era um problema. Porque como eles não sabiam o que era, de que maneira vinha, achavam que aquilo era um castigo de Deus, tiravam logo o indivíduo de perto. E o indivíduo era expulso pela família. A família expulsava o indivíduo. Porque era vergonha para a família ter alguém com lepra na família. Para a tradição, né, judaica da família era fundamental. Então, quando alguém aparecia, a primeira coisa que faziam era tirar aquele indivíduo da sociedade, expulsavam. E aí avisavam ao templo, e o templo tinha uma lista dos indivíduos que poderiam frequentar a sociedade. O indivíduo era riscado dessa lista e ele era banido. Por meio da lei mosaica, Deus supriu Israel informações que habilitavam o sacerdote a diagnosticar a lepra e a distingui-la de outras doenças de pele menos graves. A base do registro, em Levítico capítulo 13, versículos de 1 a 46, vê-se que a lepra talvez começasse com uma erupção, uma escara, uma mancha, um furúnculo ou uma cicatriz na carne, resultante de uma queimadura. Às vezes os sintomas eram claríssimos. Os pelos na área afetada haviam se esbranquiçado e podia-se notar que a moléstia era mais do que algo superficial. Lá tinha a maneira deles de avaliar, mas era tudo visão externa. Não existia laboratório para fazer um diagnóstico, para se fazer uma pesquisa mais a fundo. Apareceu com esses sintomas, lepra. Era assim que era. Hoje a gente sabe que quantas enfermidades ligadas à pele não são lepra, que muitas vezes com características muito parecidas e não são lepra. Não é a hanseníase.
Então, naquela época, lá em Levítico, tinha como sacerdote. Quem fazia o diagnóstico era o sacerdote. Ele era o laboratório da época. Então, ele que dizia. Por exemplo, uma erupção branca da pele podia tornar brancos os pelos e a carne viva aparecer na erupção. Isso indicava que a pessoa tinha lepra e deveria ser declarada impura. No entanto, em outros casos, o mal não era senão superficial. Impunha-se um período de quarentena, com a subsequente inspeção pelo sacerdote que dava o veredito final quando ao que se tratava. Né? Então, o sacerdote era o cara que tinha que dar. E a gente imagina, né? A gente ser avaliado por um sacerdote, que o conhecimento dele é religioso, conhecimento de medicina nenhum, né? Num período onde a medicina era muito precária ainda, e aí você era excluído da sociedade pelo o que o cara achava. Complicado. Muitas vezes você estava com uma pessoa que tem um câncer de pele. Abre e não fecha. Que não vai fechar. E aí ficava em quarentena, não fechou, vale dos leprosos. Não curou. Pessoa que tinha um outro problema qualquer de pele, algum problema alérgico, seja lá o que for, que surgisse esse tipo de problema. Se desaparecesse, muito bem, se não, fadado a ser considerado impuro. É incerto se a lepra falada no Evangelho era a verdadeira lepra de hoje. Todas as passagens que a gente vê de Jesus, supõe-se que seja, mas um veredito de que era a lepra de hoje, a gente não pode dizer. Poderia ser um indivíduo com qualquer problema de pele, que o colocava como impuro e Jesus os curava. Porque Jesus queria que o indivíduo fosse ressocializado. Queria tirar a dor, a aflição do indivíduo. Então, nem todos os casos poderiam ser essa lepra que nós estamos entendendo hoje. Mas os judeus tinham aversão à doença, não só por causa da doença em si mesmo, mas porque ela representa o sofrer, e todos com quem ele tinha contato direto ficavam cerimonialmente impuros. E ainda tinha um detalhe. Por que a família expulsava? Porque se descobrisse que um indivíduo da sua casa tinha lepra, aquele indivíduo era afastado e a família inteira era considerada impura. Ficava em quarentena sem poder ir ao templo, até que se provasse que ela não tinha sido contaminada também. Então, primeira coisa que apareceu um problema é que sumia com o parente. Tinha que sumir com ele, porque senão a família inteira era declarada impura. Ser leproso era interpretado como ser amaldiçoado por Deus. Lá em Números, no capítulo 12, versículo 10 a 15, e 2 Reis, capítulo 5, versículo de 9 a 14, deixa isso claro. Se você é leproso, você é amaldiçoado por Deus. Imagina. E aí o leproso o adorou, né? Adorou o Cristo, né? Do grego prosekinei, ajoelhar-se, adorar. Claramente o sentido pretendido aqui é de ajoelhar-se. Ele se ajoelhou diante do Cristo. Num ato de submissão, de compreendendo a grandeza do próprio Cristo, de se humilhar diante do Cristo, pedindo que intercedesse por ele. E aí fala assim, se quiser. Ele diz, Jesus me cura. Ele vai, se quiseres. Olha a humildade da pessoa. O compreender que está diante do Cristo, que a palavra do Cristo é que vai ser decisiva. O julgamento do Cristo é que vai ser decisivo. Se quiseres. Porque compete ao Cristo entender se o indivíduo está no momento ou não de ser curado. Muitas vezes a gente quer violentar as coisas do mundo espiritual, porque a nossa vontade tem que prevalecer. Eu preciso, eu mereço ser curado. Quem disse isso? Só essa imposição já disse que tem alguma coisa errada com a gente. Quando eu entendo que Deus
está acima de tudo, eu me submeto a Deus. Eu peço que clareie meus olhos, meu entendimento, para que eu encontre a cura. E não que retire de mim tudo. Porque retirar de mim tudo significa apesar de todos os meus erros. É o perdão incondicional. E aí eu volto para fazer tudo de errado. Porque o problema tem uma origem, tem uma causa, e essa causa não foi resolvida. Então, uma solução provisória. Eu não quero resolver o problema. Eu quero me livrar desse mal, mas eu não quero resolver o problema que é muito mais abrangente do que eu imagino. Do grego telo ou etelô, né? Determinar, escolher, preferir, desejar, estar disposto, pretender, tensionar com vontade, voluntariamente, querer, ter em mente, escolher. Ele está dizendo o seguinte, está na escolha do Cristo. Se o Cristo achasse que ele merecia, ele deixou na mão de Jesus. Ele falou, olha, se quiseres. Ele não disse, Jesus me cura, pô. Eu preciso ser curado. Não, ele, se quiseres, pode me limpar. Deixando isso na conta do Cristo. Reflete a grande fé do leproso, estimulada pela atividade de cura de Jesus por todo o distrito, conforme está no capítulo 4, versículo 24. A fé, ele demonstra fé e humildade. Fé e humildade. Ele não duvidar do poder de cura de Jesus, mas não sabia se ele queria curá-lo. Ele não tinha compreensão de todo um processo. Ele sabia da possibilidade. Ele sabia da possibilidade. Todos nós que estamos aqui, nós sabemos que a espiritualidade tem recursos para nos curar. De forma plena. Agora, eles querem curar? Eles podem curar? Sei. Cada caso é um caso. Vi, nesses 29 anos, indivíduos com câncer, tumores gigantescos, e numa passada no Dr. Ricardo, ficar 100% curado. Nós temos aqui um caso, isso foi há muitos anos atrás, uma pessoa lá ia ter que fazer uma esterectomia, tirar tudo lá, né? Estava cheio de tumores, foi no Dr. Ricardo, aí ele fez uma cirurgia, ela foi se preparar para fazer os exames, para fazer a operação, e os médicos, ela apresentou lá para a gente a ultrassonografia, as trompas tinham sumido. Tinham sumido. Ele retirou as trompas dela. E ela não precisou mais fazer cirurgia nenhuma. Fato. Porque ali houve um merecimento, alguma coisa, aconteceu. Retirou, sumiu com o problema. E tem casos que demoram meses, tem casos que não se resolvem. Ah, não resolveu porque o espírito é fraco. Tem gente que acha espírito forte, espírito fraco. Não, gente, é transferir para o outro a culpa. Quando eu não consigo ficar curado, é porque eu não consegui entender a doença ainda. Eu ainda não estou agindo de conformidade com a necessidade da minha cura. Eu tenho que entender isso. Porque senão eu venho para cá querendo milagre. Milagre não existe. O Dr. Ricardo fala que ele não faz milagre, ele faz ciência. Ele cura usando os recursos que estão na mão dele. Mas passam pelo merecimento do indivíduo. Pela transformação do indivíduo e tantas outras coisas. Os homens creem com mais facilidade no poder milagroso do que no amor milagroso. Jesus demonstrou as duas coisas. As pessoas querem um poder milagroso. Jesus é amoroso. Como ele nos ama, ele quer o nosso bem. Só que esse amor milagroso de Jesus, muitas vezes, nos deixa passar pela enfermidade. Porque ele está visando a cura do espírito, que é eterna, e não de um corpo provisório. Quando dá para ser as duas coisas, muito melhor. Mas para que
o corpo seja curado, o espírito tem que estar em condição de cura. Então nós precisamos curar a alma, curar o espírito, em primeiro lugar. Se não fizermos isso, tornar limpo, do grego katarizo, limpar, tornar limpo, purgar, purificar. Porque a visão era essa, era purificar o indivíduo. Doença, você é amaldiçoado por Deus, você perdia a pureza sacerdotal, religiosa e tudo. Então, preciso me limpar. É como se o indivíduo estivesse sujo, precisasse tomar um banho. Uma analogia que a gente pode fazer. Particularmente a respeito de leprosos afligidos por uma doença imunda, considerados impuros. Em sentido figurado, limpar de um sentido moral do pecado e da corrupção. O indivíduo era amaldiçoado por Deus porque ele tinha corrupção moral, ele tinha pecados. Então, ele precisava ser limpo dos pecados. Essa é a visão da época. O leproso precisava limpar os pecados. Que pecados são esses? Ninguém muitas vezes sabia, porque uma doença que ninguém sabia a origem. Purificar aqui, não curar, porque a lepra era reputada uma imundície, que tornava o indivíduo cerimonialmente impuro. Isto é, limitava as atividades de adoração na religião judaica. Se você é impuro, você não tem direito à religião. Nós podemos, de forma grosseira, lembrar do caso, por exemplo, dos suicidas. O suicida, na doutrina espírita, nós oramos pelo suicida, fazemos de tudo para conseguir atendê-lo e ajudá-lo, depois de ter cometido o suicídio. Na Igreja Católica, não tem direito à missa, porque ele pecou contra Deus, atentando contra a própria vida. E ele perde o direito ao céu, à religiosidade. Ele não tem segunda chance. Nós entendemos que o cometer suicídio é um ato sério, grave, um atentado contra si mesmo e um desrespeito a todas as leis divinas. Mas todos nós temos direito a uma segunda chance. Todos nós precisamos ser resgatados. Quando a gente vai na primeira carta de Pedro, existe uma passagem muito interessante que diz que Jesus ele foi fazer o atendimento de Judas. O Humberto de Campos diz isso. E lá Pedro diz que Jesus, nesse período dos 3 dias que ele ficou mergulhado no seio da terra, quando ele foi crucificado, ele foi atender os espíritos em prisão do tempo de Noé. Foi socorrer esses espíritos. Está escrito no Evangelho, gente, não é a doutrina espírita que fala isso. Foi atender os espíritos que estavam em prisão, aqueles espíritos que cometeram erros graves e que não foram para o inferno. Porque se eles tivessem ido para o inferno, o que adiantava Jesus ir lá socorrê-los? Se o inferno é eterno. É uma prova cabal de que não existe pena eterna. Do tempo de Noé, Jesus foi socorrer, e no tempo de Noé a gente sabe que era, segundo o Velho Testamento, a depravação. Indivíduos que cometiam erros gravíssimos contra Deus. E Jesus foi socorrê-los. Estou acabando. A lepra tipificava o pecado, e por muitas vezes na literatura dos judeus a ideia de que essa doença surgia como julgamento contra o pecado. A gente já falou aqui. Lucas diz, o homem coberto de lepra, isto é, a sua condição era horrível e requeria um verdadeiro milagre. Lucas também mostra a humildade e a insistência do homem. Prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe. Lucas já mostra Mateus diz que ele se ajoelha. Lucas diz que ele deita o rosto em terra. Vai um pouco além. O qual é o certo, qual é o errado, tanto faz. O importante é mostrar a humildade, o entendimento, de saber que, naquele momento, Cristo era a salvação dele. Salvação não física, salvação espiritual. A transformação do próprio indivíduo. Os poderes de cura do Senhor Jesus têm sido confirmados por numerosas tradições, tanto nos escritos cristãos como não cristãos. Jesus vai muito além do Evangelho. Muito além do Evangelho. O Didache, que fala sobre o histórico da época, relata curas e mais curas, histórico do que Jesus fez. E está fora dos canões da igreja.
Que muitas pessoas falam assim, mas o evangelho é montado. Pô, se alguém escreveu o evangelho para fingir que Jesus existiu, quem escreveu tinha um senso moral fora de série, porque o evangelho é fabuloso. Então, a gente tem que dar merecimento a esse outro alguém. Né? Mas... tanto nos escritos, e até os seus inimigos admitiam a existência desse poder, embora o atribuíssem às artes malignas, conforme a gente vê em Mateus, capítulo 12, versículo 23. Mágicas. Porque a gente pensa o seguinte, que na época dos judeus, que a gente falou agora há pouco aqui, ele chegou a um ponto que o próprio judaísmo, os fariseus, os doutores da lei, não tinham mais como duvidar, não tinham mais como negar. Fato, Jesus fazia milagres, curava, fazia os feitos. E aí mudaram, começaram a dizer que Jesus era mágico, trabalhava em nome de Satanás. Começaram a mudar a estratégia de combater o Cristo. O Evangelho não faz distinção quanto à espécie dos milagres, quer envolvam transformações psicológicas, físicas ou espirituais. Sabemos atualmente que, com frequência, é difícil distinguir exatamente a causa das enfermidades e que, geralmente, há outras causas presentes que não são físicas. Existem doenças psicossomáticas, existem vários tipos de enfermidades que estão acometendo o homem, e sempre acometeram, né? Há outras causas presentes que não físicas. Não obstante, muitos tipos de curas foram feitas por Jesus, cujas condições só podiam ser consideradas puramente físicas, muitas delas reputadas totalmente incuráveis. Naquela época, então, que os recursos da medicina eram praticamente nenhum, porque tudo ainda começava a se pensar, né, Hipócrates, começaram a se pensar em alguma coisa sobre medicina, não tinham equipamentos de diagnóstico, não tinham conhecimento do funcionamento interno do corpo humano, era muito complicado. Era muito complicado. Então, a maioria das enfermidades eram consideradas incuráveis. Qualquer doença, principalmente inflamatória, alguma coisa interna, ou muitas vezes na perna, levava a gangrena, muitas vezes, e o indivíduo perdia a vida. Porque não tinha recursos para curar, não tinha antibióticos, não tinha cirurgias. Um apêndice matava o indivíduo. Um problema renal matava o indivíduo. Em qualquer coisa matava o indivíduo. Hoje a gente tem recursos que resolvem nossas vidas. Naquela época não tinha. Então, a maioria das enfermidades eram incuráveis. Um indivíduo que pegasse uma tuberculose, não tinha jeito. O Cristo curava eles. Se a doença estava no campo do perispírito, chegando ao corpo, ou se estava só no corpo. Jesus fazia o uso do seu magnetismo pessoal para fazer a cura. Hoje nós, nos tempos modernos, temos os médios de cura. Kardec faz um estudo sobre os médios de cura. Indivíduos que têm a capacidade de, através da energização do magnetismo, proporcionar a cura. Nós temos muitos médios de cura, cada um no seu grau. E aí, muitas vezes, o indivíduo passa por um médium de cura e fala assim, o médium é um farsante, porque ele não consegue se curar. Um outro fato que o Dr. Ricardo coloca aqui, o nosso tratamento é de autocura. Os espíritos te ajudam a você encontrar a cura. Mesmo muitas vezes tirando um tumor, muitas vezes regredindo um câncer e outros tipos de enfermidades. Mas eles te ajudam à autocura, a cura interior, que é o início do processo. Então, é assim que os espíritos se apresentam. Viu? Voltei bem, 9h29h44, parei, terminei, viu? Um tempo atrás eu só acabava atrasado, viu como é que é? Foi bom? Então, nós que estamos aqui, né, buscando a nossa cura, o nosso tratamento, é importante todos compreenderem que não existe ninguém isento de ficar doente. Todos nós estamos nesse mundo resgatando dívidas.
lidando com situações que testam a nossa fé, a nossa capacidade de dar a volta por cima. Faz parte do processo. Muitas vezes as pessoas acham que se é doente porque é isso ou aquilo. Somos doentes porque somos inicialmente doentes espiritualmente falando, gente. Todos nós. Estamos neste mundo porque precisamos melhorar alguma coisa. Cada um no seu mundinho particular, interior, mas todos nós estamos melhorando alguma coisa, estamos curando alguma coisa. Todos nós. E o processo de cura depende só de nós. Já me perguntaram uma vez por que uma vez, quando eu operei minha coluna 3 vezes, 2 o médico errou a cirurgia e depois eu corrigi, depois a gente corrigiu. Mas o doutor Ricardo não podia ter resolvido? Eu falei, podia. Eu perguntei a ele falou assim, precisa passar. Eu vou fazer o quê? Vou passar. Um médico, daqueles de mão boa, colocou um parafuso furando meu nervo. Ele errou o lugar do parafuso e furou meu nervo durante 2 anos. Fazer o quê? E eu trabalhando aqui, continuei trabalhando. A dor era boa. O anel fibroso toca o nervo, a gente sente dor, imagina um parafuso furando, né? Mas o doutor Ricardo fazia com que a dor fosse suportável e ia tocando a vida, gente. Doença não dá em poste. Médio não é espírito puro. Mas tem dívidas. Já fiz 6 cirurgias, não foi? Acho que foi, por aí. Eu estou colecionando. Já perdi a conta. Gente, mas fazer o quê? A vez que eu fiquei mais tempo afastado foi essa. E a doença está no perispírito, não está no corpo físico. Fiquei aí 40 dias afastado. Eu fazendo cirurgia de coluna, 1 semana depois eu estava aqui trabalhando, cheio de parafuso, ponto. Porque o doutor Ricardo vai, vamos lá trabalhar. Isso não é doença. Vamos trabalhar. Faz parte, gente. Então, todo aquele que está enfermo tem que entender o seguinte: está passando por alguma coisa porque precisa e que existe uma solução. E a solução passa pelas nossas escolhas. Nós é que decidimos se eu vou ficar curado, se não vou. Quando eu venho buscar o doutor Ricardo, a doutora Adolfo, a doutora Érica, a doutora Ilka, querendo um milagre, já começamos com o pé errado. Não vamos buscar milagre, vamos buscar um processo de autocura, que eles vão nos ajudar, vão nos auxiliar, porque para que eles consigam fazer alguma coisa, eles têm que perceber uma mudança interna, nos tornando capazes de alcançar a cura. Somos os atores principais no processo de cura. Sempre. Nós somos os atores principais. Não existe essa história de que o Espírito é que vai me curar. Não. Eu vou participar do processo. Se eu entender isso, a cura é muito mais rápida. Aí é por isso que Jesus fala da fé. Vai, a tua fé te curou. O indivíduo entende o processo e através da fé se transforma. Não é aquela fé seca de que fulano vai resolver meu problema e eu continuo sendo o que sou. Não. A verdadeira fé, ela transforma. Quando a gente entende isso, a gente toca o barco para frente. Jesus nos abençoe. Semana que vem, se Deus quiser, estamos de volta aqui, tocando o trabalho.